Olá, neste Cidadania vamos conversar sobre um tema novo que interessa principalmente aos aposentados. Vou entrevistar o consultor legislativo Pedro Neri sobre a desaposentadoria ou desaposentação, um assunto que está inclusive na pauta do Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, quero pedir ao nosso entrevistado que explique o que vem a ser desaposentadoria. Obrigado, Armando. Eu vou te explicar o que é desaposentadoria e vou explicar também por que os especialistas se preocupam tanto. E tem a ver com uma coisa que você falou agora há pouco, que interessa principalmente aos aposentados, mas eu acho que interessa a sociedade brasileira inteira, né? Evidentemente que os aposentados e aqueles que estão esperando para se aposentar de maneira a ficar com um fator previdenciário mais alto são os beneficiários mais claros, mas acho que as perdas da desaposentadoria estão difusas pela nossa sociedade. Então, o que é desaposentadoria? A desaposentadoria se refere ao direito de pleitear uma aposentadoria pela segunda vez. Se refere àqueles aposentados que se aposentaram por tempo de contribuição, então ainda em idades relativamente jovens para uma aposentadoria, e que continuaram trabalhando. Então a gente tem um aposentado que está trabalhando, ele é ao mesmo tempo inativo e ativo, e ele pede, quando ele realmente quer sair do mercado formal, ele quer que as contribuições que foram pagas entre a primeira aposentadoria e o fim da atividade laboral dele sejam revertidas em benefício da Previdência, ou seja, que o benefício dele aumente. Ele renuncia ao primeiro benefício e pede que conte o tempo e o cálculo seja refeito pelo valor da contribuição que ele fez. Então, note, Armando, que de fato é recalculado o benefício, mas não existe renúncia do primeiro benefício porque ele recebeu o benefício esse tempo todo. Então, eu acho que esse termo desaposentadoria, embora seja o termo que tenha sido o termo que pegou para essa questão, pela própria atuação dos escritórios de advocacia e daqueles que advogam favoravelmente essa causa, não é o melhor termo. A desaposentadoria passa a impressão de que a gente está falando apenas de um aposentado deixar de ser aposentado e voltar a trabalhar. Mas o que está pleiteando não é isso, é que ele continue trabalhando, continue aposentado e depois peça uma outra aposentadoria. Então, se a gente for ficar assim no jogo de prefixos, eu acho que seria mais interessante a reaposentadoria, porque são dois pedidos. Então, a aposentadoria guarda alguma semelhança com algo que existe no serviço público, que é o Instituto da Reversão. A reversão permite, sob certas condições, que o servidor público volte ao serviço. Mas aí ele recebe um salário e não recebe a aposentadoria. Então, é um pouco diferente a desaposentadoria da reversão e por isso que eu não estou tão confortável com esse termo. E já é lei? Já existe a possibilidade da pessoa se desaposentar? Não existe a possibilidade. Esse é um dos motivos que o assunto foi para o Supremo. Existem aqui na casa dois projetos de lei do senador Paulo Paim, que é um senador que advoga muito pela causa dos aposentados. É o projeto de lei 91 de 2010 e eu acho, se não me engano, o projeto 214 de 2007. Na verdade, no Supremo Tribunal Federal, a questão começou a ser julgada agora. A AGU estima que existem 100 mil ações no judiciário sobre isso, e esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que é o julgamento do recurso extraordinário 661.256, ganhou caráter de repercussão geral. Isso significa que a decisão que o Supremo tomar deve ser seguida pelas instâncias inferiores, então atingindo esses 100 mil casos. Aí, se, dependendo da posição do Supremo, uma avalanche de outros casos poderão chegar aos tribunais. O assunto foi para o Supremo porque, claro que o Supremo decide questões constitucionais, então é constitucional não permitir que um aposentado reverta essas contribuições que ele teve no final da atividade laboral dele para o novo benefício. Isso está sendo discutido e também está sendo discutido se existe omissão legislativa. Quer dizer, se o Congresso deixou de se pronunciar sobre o tema e isso dá ensejo aqui ao Supremo finaliza essa questão. Eu acredito que, embora se fale muito que existe omissão legislativa, para voltar à pergunta que você fez no início sobre se existe já na lei alguma coisa em relação a isso, eu acho que não existe omissão legislativa. O que existe é um arcabouço jurídico que eu considero bastante claro, que não permite a desaposentadoria. A gente lembra que nos anos 90 foram feitas várias alterações na Previdência e existe um conjunto de leis que
são, ao meu ver, claros em relação à possibilidade de não ter desaposentadoria. A gente tem a lei do fator previdenciário, que estabeleceu a forma de cálculo para as aposentadorias de tempo de por tempo de contribuição, que permite que o segurado opte por não incidir o fator previdenciário na sua aposentadoria, desde que ele se aposente pela aposentadoria por idade, então um pouco mais tarde. E existem também leis que dizem que todo trabalhador formal, todo segurado deve contribuir, mesmo que ele já esteja aposentado. E outra lei que diz que a contribuição feita por um aposentado não será revertida em benefício. Então, se fala claramente de desaposentadoria, não existe esse termo na legislação. Mas existe um conjunto de artigos, de dispositivos em leis esparsas que são claros quanto à forma de cálculo do benefício, a obrigatoriedade do aposentado que continua trabalhando de contribuir e que essa contribuição não gera nenhum benefício. E, por fim, também existe uma lei dos anos 90 que acabou com o pecúlio que existia até o início dos anos 90, que era justamente isso, receber, não uma desaposentadoria, mas receber de volta os valores contribuídos depois pela primeira aposentadoria. No Supremo Tribunal Federal, essa questão começou a ser votada esse ano. Pode voltar logo, porque não houve nenhum pedido de vistas. O Supremo meramente adiou a votação, porque no dia que a votação se iniciou não havia quórum. Os ministros consideraram que não havia quórum suficiente para discutir a questão, já que é uma coisa que precisa, né, de uma legitimidade grande. A gente tem um relator, o ministro Roberto Barroso, que deu um voto favorável à desaposentadoria. E a gente sabe, ou pelo menos a gente estima prevê que o voto de outro ministro, o ministro Marco Aurélio, seja favorável, porque ele deu um entendimento favorável a essa questão anteriormente. Então é isso que a gente tem, 2-0, digamos assim. E o julgamento foi interrompido? O julgamento está interrompido, apenas esperando, claro que existe uma discricionariedade aí, que mais ministros entrem. Só quero lembrar que o voto do relator é a favor. O voto do relator é a favor e o relator é quem, em tese, pelo menos, quem mais se aprofunda na questão antes de ser seguida. Só a gente lembrar o papel que o ministro Joaquim Barbosa teve na ação penal do mensalão, né? Então, tenderia agora a ser favorável e a grande força contrária é o governo, por meio da Advocacia Geral da União. O governo avalia que não tem como pagar essa conta e o executivo, na verdade, o INSS que está participando da ação, o INSS e um segurado, e o INSS é uma das partes e ele é contrário à desaposentadoria, acredita que não existe essa possibilidade. Mas, Pedro, como leigo, ao estudar um pouco o assunto, eu pessoalmente, não é justo se alguém volta a trabalhar, volta a contribuir, que queira recalcular o seu tempo e a quantidade da sua aposentadoria em função desse novo período? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, Armando, e eu acho que para essa pergunta e para tantos outros casos que a gente vê como distorções que existem na Previdência no Brasil, a própria existência da aposentadoria por tempo de contribuição, as aposentadorias especiais, as pensões, eu acho que eu posso te responder dizendo que existe uma incompreensão no Brasil sobre o que é a aposentadoria. Só para a gente ter uma noção disso, a aposentadoria por tempo de contribuição, quer dizer, sem exigir nenhum tempo, um limite de idade, nas últimas pesquisas que eu li, existiam apenas no Brasil, no Irã, no Iraque e no Equador. Então, economias nada modernas. Nenhum desses países concede a aposentadoria por tempo de contribuição com a pessoa continuando trabalhando, ela tem que cessar de trabalhar. E no nosso vizinho aqui, não vizinho direto, mas no Equador, exige-se 40 anos de contribuição para que a aposentadoria ocorra. Então, o que é, em tese, uma aposentadoria? A gente tem aqui no Brasil o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, então ele cuida de um seguro social. E o que é um seguro? Se a gente estender para outras áreas da nossa vida, plano de saúde, seguro para carro, o seguro é aquilo que a gente paga por um tempo, não recebe nada de volta se não precisar, mas na ocorrência de um sinistro, a gente vai ter uma despesa maior paga. Então, o seguro social, no mercado de trabalho, serviria para que o segurado, quando estiver incapacitado de trabalhar, por exemplo, um auxílio-doença, ou, por exemplo, com aposentadoria por invalidez, ele recebesse uma quantia. E uma das principais acontecimentos na vida de todo mundo que inviabilizam o trabalho é o avanço da idade. Então, é por isso que quase todos os países exigem um mínimo de idade, como no Brasil existe já hoje para os novos servidores públicos.
Então, no Brasil, a gente não tem essa percepção. E a gente tem a aposentadoria por tempo de contribuição, que na média permite que as pessoas se aposentem com 50 e poucos anos. E é até uma pergunta comum aqui no Brasil, quando alguém está se aposentando, fala, e agora, você vai trabalhar com o quê? E isso nos outros países não faz sentido, porque justamente a aposentadoria deveria fazer com que você cessasse a sua participação no mercado de trabalho formal. E é por isso que a gente tem confusões como a desaposentadoria. A gente tem um trabalhador, claro, bem intencionado, que trabalha, que é ao mesmo tempo um aposentado e um trabalhador. E então a gente tem essa distorção. Então, quer dizer que na maioria dos países isso não é possível? Não, eu acho que outros brasileiros que tiveram contato com outras pessoas no exterior ou viajaram no exterior já devem ter notado como parece que mesmo nos Estados Unidos os idosos estão atendendo, o que está acontecendo, ou se você fala que alguém da sua família se aposentou com 50 e poucos anos, elas ficam, tão jovem. É só a gente imaginar, por exemplo, quantos filmes de Hollywood a gente tem um policial experiente que está ali no final da sua carreira, usando toda a sua expertise para resolver um caso. No Brasil a gente não teria isso, porque existe aposentadoria especial para policial. A gente não está acostumado a ver policiais de cabelos brancos, por exemplo, como a gente vê tantos atores do cinema. Mas então, voltando à desaposentadoria, como é que a gente tentou corrigir isso no Brasil? Tentou-se nos anos 90 exigir um mínimo de idade no INSS, o Congresso não aprovou isso e o governo Fernando Henrique criou o que muitas pessoas consideram um famigerado fator previdenciário, que tenta reverter essa situação. O fator previdenciário é complicado de entender, ele faz com que os aposentados que trabalharam a vida toda, os segurados, sintam que estão sendo roubados pelo Estado, mas o que acontece é que o fator previdenciário tentou corrigir essa situação, fazendo com que aquele que se aposenta mais cedo, ou seja, que vai usufruir por mais tempo de o benefício e vai trabalhar e vai contribuir menos, trabalhar menos, receba menos do que o que ficou mais tempo no mercado de trabalho, que vai contribuir mais e receber um benefício por um tempo menor. E eu acho que existe uma ligação íntima entre o descontentamento com o fator previdenciário e a desaposentadoria. Na verdade, justamente o benefício na desaposentadoria, no segundo pleito de aposentadoria, fica maior porque é recalculado o próprio fator previdenciário, já com mais anos de contribuição. Então, embora pareça que faz sentido esse aumento, ele não faz tanto sentido assim. Existem questões constitucionais que estão ligadas a isso. Uma delas é que a nossa Constituição prevê que o nosso sistema de seguridade social, nosso sistema de previdência tem que ter o equilíbrio atuarial. Sim, mas o equilíbrio não está garantido na medida que, ao voltar ao trabalho, ele volta a contribuir? Estaria mantido se ele devolvesse o que ele recebeu. Por quê? Porque o primeiro pedido que foi feito com o fator previdenciário considera que ele vai receber aquilo para o resto da vida. Então, pega o que ele teria direito a receber, calcula, vamos dizer, se ele se aposentou com 50 e poucos anos, a expectativa de vida dele, de sobrevida dele, divide-se isso pela expectativa e tem esse benefício. E pede-se para se recalcular em cima disso. Mas a primeira aposentadoria não levava em conta que ele poderia pedir novamente o recálculo. Então, existe aí um desequilíbrio. E outra questão que é importante a gente abordar é que na Previdência Pública do Brasil e de muitos outros países, e que parece estar previsto na nossa Constituição, existe o sistema de repartição. O sistema de repartição é basicamente um dos dois modelos que existe para a Previdência. O de repartição funciona assim: quem está no mercado de trabalho paga as aposentadorias de quem está aposentado. Então, isso existe hoje no Brasil para a Previdência Pública. E o de capitalização da previdência privada, que o segurado, no caso, né, o cliente do plano, investe todo mês uma quantia que é colocada no mercado financeiro e no final da vida dele ele recebe isso. Então, veja que uma diferença importante da repartição para a capitalização é que o que ele contribui na capitalização vai ser revertido em benefício depois. O dinheiro dele. No sistema de repartição, a gente tem os ativos financiando os inativos e não existe, o dinheiro do segurado individualmente não fica investido e ele recebe. Por isso, por exemplo, que a gente se preocupa tanto com a mudança demográfica, quando a gente vai ter um desequilíbrio entre ativos e inativos. Então, a Constituição fala que o benefício do segurado será financiado por toda a sociedade brasileira. E eu acredito que aí está implícito, então, que a gente adotou o sistema de repartição, já que a gente regula ele assim. E se o benefício vai ser financiado por toda a sociedade brasileira, a gente não pode considerar que
as contribuições feitas depois do primeiro pedido devem ser revertidas em benefício, porque o próprio benefício do segurado não foi baseado nas contribuições dele, foi baseado na possibilidade que tinha ele do mercado de trabalho. É claro que existe uma relação entre benefício e o que foi contribuído, porque naturalmente a gente quer manter uma cadeia de incentivos, né, que o que contribui mais receba mais, mas não é uma previdência privada, não é uma capitalização. Então isso tem que ficar claro, isso é uma previsão constitucional. E se a gente tivesse que adotar isso, considerar apenas as contribuições feitas, se reverter para benefício, fazer um cálculo aí, a grande verdade é que boa parte dos beneficiários dos benefícios da Previdência não teriam o valor que tem hoje. Só vale a pena a gente lembrar que a gente é um país jovem que tem um déficit estimado para esse ano de 55 bilhões na Previdência. Isso é equivalente a 2 vezes o gasto total com 50 milhões de pessoas no Bolsa Família. Isso é o déficit, não é o gasto, é a diferença entre o que arrecada e se gasta. Hoje, a gente tem para cada pessoa acima de 60, 65 anos, 9 pessoas no mercado de trabalho. Em menos de 3 décadas, a gente vai ter 3 pessoas só. Então, existe um grande desequilíbrio e isso é o desequilíbrio atuarial. Eu pergunto, e qual foi o argumento do ministro Barroso no voto que está sendo apreciado, no processo que está sendo apreciado do Supremo, para, digamos assim, ser a favor da desaposentadoria? Eu acho que eu soube do voto do ministro Barroso apenas pela imprensa, porque já que o julgamento não foi concluído, a gente precisa da publicação do acórdão para ter exatamente o voto, ou a gente fosse atrás de outras notas taquigráficas ou transmissões da TV Justiça. Eu acho que o ministro Barroso está muito bem intencionado no voto dele, ele reconhece a posição do governo, ele inclusive criou uma fórmula que limita os ganhos com a desaposentadoria e está baseado, eu acho que principalmente em princípios constitucionais e menos em dispositivos. E eu acho que nesse caso do Supremo, e é uma das coisas que eu apresentei recentemente num estudo aqui no Senado, é isso, eu acho que existem vários pontos da Constituição que são consonantes com o que os economistas estão falando, porque a gente vê normalmente o economista não é um personagem sempre querido na sociedade, né? Sempre aquele sujeito que está na TV falando que tem que cortar gastos, que isso não pode. Mas, na verdade, a gente tem na nossa Constituição, aprovada pelo nosso Congresso, previsão de equilíbrio atuarial, que não existe com a aposentadoria. É o próprio INSS que calcula isso, não está vendo que isso seja possível. E a gente tem a escolha por um modelo de repartição e não de capitalização, então a sociedade financia os benefícios, não o segurado financia o seu próprio benefício. E a gente tem outro ponto interessante, não sei se a gente vai ter tempo, que é que a nossa Constituição veta a diferenciação dos segurados. Um aposentado não pode ter um benefício diferente do outro que trabalhou por um mesmo tempo, a não ser que seja aposentadoria especial, conforme a legislação pertinente. Mas o que a gente tem pode parecer que o pessoal dos aposentados, o pessoal que está interessado nas aposentadoria, todo mundo a favor, mas existem muitos aposentados, muitos segurados que são contra. Quem são esses aposentados? Os aposentados que tinham direito à aposentadoria por tempo de contribuição, viam que iam ter um desconto e que existia um incentivo para permanecer no mercado de trabalho, mais tempo. Continuaram trabalhando e agora esse segurado, se a desaposentadoria for votada, está vendo, poxa, então eu podia ter esses anos todo ter continuado trabalhando que nem eu fiz, mas sem estar contribuindo para a Previdência, ganhando esse benefício da aposentadoria, e agora eu estou assim. Inclusive, eu conversei uma vez com um aposentado que diria que isso era a lei de Gerson, que quem seguiu as regras não ficou tão bem. É claro que os outros aposentados não são mal intencionados, estão pleiteando um direito que é legítimo. É claro que a situação do idoso no Brasil não é fácil, os benefícios não são satisfatórios, mas para a gente poder aumentar os benefícios a gente tem que crescer. Isso remete a uma discussão que está sendo feita por todo mundo no Brasil agora, que a gente está com uma economia estagnada, ninguém sabe como a gente vai evoluir nos próximos anos, mas para a gente, já que a gente tem um sistema de repartição em que os ativos financiam os inativos, a gente tem que crescer aqui no mercado de trabalho nessa ponta para dar mais benefícios, para aumentar os benefícios. E vai caber ao Supremo superar esse dilema. Cabe ao Supremo, o ministro Barroso previu no relatório dele 6 meses para que essa situação pudesse ser, no voto dele, pudesse ser contornada. Então, caso os outros ministros sigam esse entendimento, o Congresso tem 6 meses para decidir ali se vai ou não concordar com isso. Parece muito evidente que o governo, nessa situação de
iminência de ser rebaixada a nota de crédito do Brasil. As contas fiscais a gente está acompanhando agora no final do ano de 2014, a gente teve uma discussão intensa no Congresso sobre o superávit primário. Então, nesse caldeirão que estão se discutindo as finanças públicas, a gente jogaria a aposentadoria. Eu acho que o governo vai se mobilizar muito para isso e, historicamente, o Supremo é muito sensível a questões colocadas que têm grande impacto para finanças públicas. Não julgou ainda a questão dos reajustes do FGTS, não julgou ainda a correção dos planos inflacionários que está sendo discutida aí porque teria grande impacto no sistema financeiro, aprovou as reformas da Previdência, aprovou quase todas as reformas constitucionais nos anos 90, então eu acho que, na verdade, quisera eu saber o que vai acontecer, mas eu acho que o Supremo está atendendo... Há que ter cautela nessa questão. Há que ter cautela, acho que o Supremo está atendendo para ser favorável, mas vai vir aí acho que o governo vai ter que se mobilizar, porque é uma conta que, a meu ver, o Brasil não tem hoje condição de pagar. Muito obrigado. Obrigado a você. Chegamos ao final da nossa entrevista. Espero que o tema, que é um tema complexo, como a desaposentadoria, tenha ficado claro para os nossos telespectadores. Quem quiser rever este programa ou enviar comentários ou sugestões de pauta, pode fazê-lo via Alô Senado, no número 0800 61 2211, ou acessando a nossa página na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.